Elaboração da comunicação. O processo de elaboração da comunicação para que se obtenha a resposta desejada requer a solução de 3 problemas. O que dizer? Estratégia de mensagem, como dizer? Estratégia criativa e quem deve dizer? Fonte da mensagem. Estratégia de mensagem. Ao determinar a estratégia de mensagem, a gerência deve procurar apelos, temas ou ideias que se conectem ao posicionamento da marca e ajudem a estabelecer pontos de paridade e pontos de diferenças. Algumas podem estar relacionados diretamente com o desempenho do bem ou serviço, a qualidade, a economia ou valor da marca, enquanto outros podem estar relacionados com considerações mais extrínsecas, contemporaneidade, popularidade ou tradição da marca. Para o pesquisador John Maloney, os consumidores se dividem entre aqueles que esperam um desses 4 tipos de recompensa na aquisição de um produto: satisfação racional, sensorial, social ou do ego. Os compradores podem entender mais recompensas como uma experiência de resultado do uso, uma experiência de produto em uso ou uma experiência incidental ao uso. Cruzando os 4 tipos de recompensa ou com os 3 tipos de experiência, obtemos 12 tipos de mensagem. Por exemplo, o apelo. Deixe as roupas mais limpas. É uma promessa de recompensa racional, seguida de uma experiência de resultado do uso. A frase sabor de cerveja de verdade é uma ótima cerveja light. É uma promessa de recompensa sensorial, ligada à experiência de produto em uso. Estratégia criativa. A eficácia da comunicação depende de como a mensagem é expressa, assim como do conteúdo da mensagem em si. Uma comunicação ineficaz pode significar que se optou por uma mensagem errada ou que a mensagem certa foi transmitida insatisfatoriamente. As estratégias criativas definem como os profissionais de marketing traduzem suas mensagens em uma comunicação específica. Elas podem ser classificadas de maneira abrangente, como estratégias que envolvem apelos informativos ou transformacionais. Apelos informativos. Os apelos informativos se baseiam nos atributos ou benefícios de um bem ou serviço. Exemplos na propaganda são os anúncios com foco na solução de problemas. Easy Dream acaba com a dor de cabeça mais forte. Anúncios de demonstração de produto. A Thomson Walter Seal resiste à chuva, neve e calor intenso. Anúncios de comparação de produtos. A DirecTV oferece melhores opções HD do que as operadoras a cabo ou via satélite. Em testemunho de pessoas desconhecidas ou celebridades, o fenômeno da NBA LeBron James vendendo Nike, Sprite e McDonald's. Os apelos informativos pressupõem um processo extremamente racional de comunicação por parte do consumidor. São o triunfo da lógica e da razão. A pesquisa de Carl Hovland em Yale esclareceu bastante os apelos informativos e sua relação com questões como a formulação de conclusões, o uso de argumentos unilaterais ou bilaterais e a ordem de apresentação de argumentos. Algumas experiências iniciais dependiam da declaração de conclusões para o público. Algumas experiências iniciais defendiam a declaração de conclusão para o público. Experiências posteriores, no entanto, indicam que os melhores anúncios fazem perguntas e permitem que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Se a Honda tivesse martelado a ideia
de que o Element era para jovem, essa forte definição poderia ter bloqueado a prova por grupos de idade, a compra por grupos de idade mais avançada. Algumas ambiguidades de estímulos podem levar a uma definição mais ampla de mercado e a compras mais espontâneas. Pode-se pensar que apresentações unilaterais, que somente elogiam o produto, são mais eficazes do que argumentos bilaterais, que também emocionam suas deficiências. Entretanto, as mensagens bilaterais podem ser mais adequadas, principalmente quando existem associações negativas que precisam ser superadas. Mensagens bilaterais são mais eficazes com públicos mais instruídos e com aqueles que apresentam resistência inicial. O capítulo 6 descreveu como a Domino's tomou a medida drástica de admitir que tinha problemas com o sabor das pizzas, para tentar mudar a mentalidade dos consumidores com percepções negativas. Por fim, a ordem em que os argumentos são apresentados é importante. No caso de mensagens unilaterais, apresentar o argumento mais forte primeiro tem a vantagem de despertar a atenção e o interesse, o que é fundamental em meios de comunicação, nos quais o público geralmente não presta atenção na mensagem inteira. Se o público não tiver como escapar da mensagem, uma apresentação com clímax pode ser mais eficaz. No caso de mensagens bilaterais, se o público for inicialmente resistente, o comunicador poderá começar pelo argumento contrário e concluir com o seu argumento mais forte. Apelos transformacionais. Os apelos transformacionais se baseiam em um benefício ou uma imagem que não possui relação com o produto. Podem descrever que tipo de pessoa utiliza a marca. A Volkswagen fez propaganda para pessoas jovens e ativas com sua campanha Drive Wanted ou Procuram-se motoristas. Ou que tipo de experiência resulta do uso de marcas a Pringles anuncia durante anos. Depois que você instala, a diversão não para. De modo geral, os apelos transformacionais tentam estimular as emoções que motivarão a compra. Os comunicadores trabalham com apelos negativos, como o medo, culpa e vergonha, para induzir as pessoas a fazer algo, escovar os dentes, realizar um exame de saúde periódico ou deixar de fazer algo. Por exemplo, parar de fumar, abusar de bebidas alcoólicas, comer demais. Apelos ao medo funcionam melhor quando são moderados. A fonte é de grande credibilidade e a comunicação promete o alívio de maneira aceitável e eficaz do medo que desperta. As mensagens são mais persuasivas quando moderadamente discrepantes em relação àquilo em que o público acredita. As que expressam somente aquilo em que o público já acredita, no máximo reforçam essas crenças. Por outro lado, se as mensagens forem discrepantes demais, serão contestadas e rejeitadas. Os comunicadores utilizam também apelos emocionais positivos, como o humor, o amor, o orgulho e a alegria. Elementos motivacionais ou de interesse emprestado, como a presença de bebês engraçadinhos, filhotes travessos, músicas famosas ou apelos sexuais provocantes, são muitas vezes empregados para atrair a atenção do consumidor e elevar seu envolvimento com um anúncio. Essas técnicas são consideradas necessárias no árduo ambiente de mídia atual, caracterizado pelo baixo envolvimento do consumidor, pelo excesso de anúncios concorrentes e pelo bombardeio de anúncios entre a programação. As táticas de obtenção de atenção são quase sempre eficazes demais,
e podem acabar desviando a atenção da marca, prejudicando a compreensão, desgastar rápido a receptividade e lançar uma imagem negativa sobre o produto. Dessa forma, um desafio é descobrir como lidar com o bombardeio de anúncios e conseguir transmitir a mensagem desejada. Até mesmo meios de expressão altamente divertidos e criativos devem manter a adequada perspectiva do consumidor. A Toyota foi processada em Los Angeles por uma campanha de comunicação destinada a criar o buzz em torno do seu Toyota Matrix, segmentado para o público jovem. Uma ação de comunicação online contou com uma série de e-mails enviados a clientes por um suposto hooligan de futebol britânico bêbado, Sebastian Bowler. Nos e-mails, ele afirmava que conhecia o destinatário e ia ficar na casa dele com seu pitbull Tiger para fugir da polícia. A autora da ação judicial alegou que ficou tão convencida de que um estranho perturbado e agressivo a procuraria que dormiu com um facão ao lado dela na cama. A magia da propaganda é avivar na mente do consumidor conceitos escritos em uma folha de papel. No caso de uma propaganda impressa, o comunicador precisa decidir sobre o título, o texto e a ilustração e as cores. Para uma mensagem de rádio, o comunicador deve escolher as palavras, os tipos de vozes e o estilo de locução. O tom de um anunciante que promove um carro usado deve ser diferente daquele que promove um Cadillac novo. Se a mensagem for veiculada na televisão ou pessoalmente, todos esses elementos e mais a linguagem corporal devem ser planejados. Para mensagens online, o layout, as fontes, as imagens e outras informações visuais e verbais devem ser exibidos. Fonte da mensagem. As fontes provenientes de fontes atraentes ou famosas chamam mais atenção e são lembradas com mais facilidades. Por isso, os anunciantes costumam usar celebridades como porta-vozes. As celebridades tendem a ser mais eficazes quando têm credibilidade e personificam o atributo principal de um produto. O ator Dennis Haysbert, com sua pose de estadista para a seguradora State Farm, o estilo rústico do jogador de futebol americano Brett Favre para o Jim O'Rangley e a queridinha da televisão no passado, Valerie Bertinelli, para o programa de dieta de Jenny Craig, foram elogiados pelos consumidores pelo encaixe perfeito. Por outro lado, Celine Dion não agregou glamour, nem vendas. A Chrysler, embora tivesse um contrato de 3 anos em uma negociação de 14 milhões, ela foi liberada. Ozzy Osbourne parecia uma escolha bizarra para anunciar a manteiga. I can't believe it's nobody, considerando-se a sua aparente confusão mental constante. O que importa realmente é a credibilidade da fonte. As 3 fontes de credibilidade identificadas com maior frequência são domínios do assunto, a confiabilidade e a atratividade. O domínio do assunto é o conhecimento especializado que o comunicador possui para sustentar o argumento. A confiabilidade está relacionada com o fato de a fonte ser considerada objetiva e honesta. Confia-se mais nos amigos do que em estranhos ou em vendedores, e pessoas que não são pagas para endossar um produto são consideradas mais dignas de confiança do que aquelas que recebem por isso. A atratividade descreve a simpatia da fonte, qualidades como sinceridade,
humor e naturalidade despertam mais atratividade por uma fonte. A fonte com maior credibilidade será a pessoa que obtiver uma alta pontuação nas 3 dimensões: domínio do assunto, confiabilidade e atratividade. As empresas farmacêuticas querem que os médicos confirmem os benefícios de seus produtos porque eles transmitem alta credibilidade. Charles Schwab se tornou a peça central da propaganda de sua corretora, de mais de 4 milhões por meio da companhia corporativa Fale com Chuck. Outro garoto propaganda de credibilidade foi o ex-boxeador George Foreman e o seu multimilionário Grill, redutor de gorduras. A seção Novas Ideias em Marketing, a estratégia de usar celebridades como garotos propaganda, enfoca o uso de depoimentos. Se uma pessoa tem uma atividade positiva em relação... Se uma pessoa tem uma atitude positiva em relação a uma fonte, uma mensagem, ou uma atitude negativa em relação a ambas, diz que existe um estado de congruência. Mas o que acontece se o consumidor vê uma celebridade por quem tenha simpatia elogiar uma marca de que ele não gosta? Charles Osgood e Pierce Tannenbaum postulam que uma mudança de atitude ocorrerá, aumentando o grau de congruência entre as duas avaliações. O consumidor passará a simpatizar um pouco menos com a celebridade, ou um pouco mais com a marca. Caso venha a se deparar com a mesma celebridade elogiando outras marcas de que não gosta, acabará desenvolvendo uma impressão negativa em relação à celebridade e mantendo atitudes negativas em relação às marcas. Pelo princípio da congruência, os comunicadores podem usar sua boa imagem para reduzir algumas impressões negativas em relação a uma marca, mas nesse processo podem perder um pouco da estima do público. Novas ideias em marketing. A estratégia de usar celebridades como garotos propaganda. Uma celebridade bem escolhida consegue despertar a atenção para um produto ou uma marca, como a Priceline constatou quando escolheu o ícone do filme Star Trek, William Shatner, para estrelar uma campanha de gosto duvidoso que reforçava sua imagem de preços baixos. As campanhas extravagantes são exibidas há décadas e se supõe que a decisão de Shatner de ser pago com ações da empresa tenha lhe rendido mais de 600 milhões líquidos por seu trabalho. A celebridade certa também pode emprestar sua imagem a uma marca, para reforçar a imagem de alto status e prestígio. A American Express usou as lendas do cinema Robert De Niro e Martin Scorsese em sua propaganda. A escolha da celebridade é fundamental. A pessoa deve ser altamente reconhecida, causar impressões extremamente positivas e se adequar totalmente ao produto. Paris Hilton, Howard Stern, Donald Trump são altamente reconhecidos, mas causam impressões negativas em diversos grupos. Johnny Depp é altamente reconhecido e causa ótima impressão, mas pode não ser adequado para divulgar, por exemplo, um novo serviço financeiro. Tom Hanks e Oprah Winfrey poderiam muito bem fazer comerciais de uma enorme gama de produtos, porque possuem índices extremamente altos de familiaridade e atratividade, conhecidos como o fator Q no ramo de entretenimento. As celebridades podem exercer um papel mais estratégico em relação às marcas, não somente divulgando um produto, como também ajudando a criar, posicionar e vender bens e serviços. Acreditando que atletas de elite têm percepções diferenciadas no tocante a desempenho esportivo, a Nike costuma envolver seus garotos propaganda atlético no design de produto.
Tiger Woods, Paul Casey e Stuart Stinker contribuíram com o design, protótipo e teste de novos tacos e bolas de golfe no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento desse esporte mantido pela empresa e conhecido como The Oven, o forno. Algumas celebridades emprestam seu talento às marcas sem usar diretamente sua fama. Vários astros e estrelas de cinema e TV, como Kelfer, Sutherland, Bank of America, Alec Baldwin, Blockbuster, Patrick Dempsey, State Farm, Lauren Graham, Especial K e Regina King da Always emprestam a voz a comerciais sem se identificar. Embora os anunciantes admitam que parte do público reconhecerá as vozes, a premissa básica da locução em off e não identificada de celebridades é o talento e a habilidade vocais incomparáveis que eles trazem de suas carreiras artísticas. O uso de celebridades, porém, apresenta alguns riscos. A celebridade pode exigir um pagamento maior no momento da renovação contratual ou simplesmente desistir do compromisso. Assim como ocorre com filmes e discos, em alguns casos as companhias com celebridades podem resultar em um oneroso fiasco. A celebridade pode perder popularidade ou, pior ainda, ser flagrada em um escândalo ou em uma situação embaraçosa, como aconteceu com Tiger Woods em um episódio amplamente divulgado em 2009. Além de verificar cuidadosamente o passado de seus candidatos a garotos propaganda, algumas empresas têm optado por usar mais de um para minimizar a exposição da marca às falhas de uma única pessoa. Outra solução é a empresa criar suas próprias celebridades de marca. A cerveja dos Equis, importada do México, aumentou em mais de 20% as vendas nos Estados Unidos durante a recente recessão, embarcando na popularidade da sua campanha publicitária. Most Interesting Man in the World, o homem mais interessante do mundo. Gentil, complacente, com um sotaque exótico e uma barba grisalha. O personagem tem centenas de milhares de amigos no Facebook, apesar de ser, obviamente, um ser fictício. Vídeos de suas façanhas atraem milhões de acessos no YouTube. Ele até serviu como base da turnê The Most Interesting Show in the World pelos 14 maiores mercados urbanos da marca, que apresentava artistas circenses diferenciados, como um malabarista de bolas e pinos em chamas, um robô que dança break e uma contorcionista que lança flechas com os pés, com uma combinação de propaganda e cobertura da mídia. Foram atingidos durante a turnê. Seleção dos canais de comunicação. A seleção de canais eficientes para a transmissão da mensagem se torna cada vez mais difícil à medida que os canais de comunicação se mostram mais fragmentados e congestionados. Os canais de comunicação podem ser pessoais e não pessoais, e eles se dividem em muitos subcanais. Canais de comunicação pessoais. Os canais de comunicação pessoais envolvem duas ou mais pessoas que se comunicam diretamente uma com a outra, ou com uma plateia por telefone, correio ou e-mail. A eficácia dos canais de comunicação pessoais provém das oportunidades de individualizar a apresentação e o feedback, incluindo marketing direto e interativo, comunicação boca a boca e vendas pessoais.
Pode-se fazer outra distinção entre canais defensores especializados e sociais. Os canais defensores são constituídos de vendedores da empresa que entram em contato com os compradores no mercado-alvo. Os canais especializados são constituídos de especialistas independentes que fazem apresentações para os compradores-alvos. Os canais sociais são constituídos de vizinhos, amigos, familiares e colegas, que falam com os compradores-alvos. Um estudo conduzido pelas consultorias Burson, Marteller e Hopper Stark Worldwide descobriu que a influência do boca a boca tende a afetar as decisões de compra de duas outras pessoas. Em média, esse círculo de influência, porém, salta para 8 no boca a boca online. Notícias sobre empresas boas correm rápido e notícias sobre empresas ruins ainda mais. Atingir as pessoas certas é crucial. Hoje em dia, mais anunciantes buscam mais mídia espontânea. Comentário profissional são solicitados, menção em blogs pessoais, discussão em redes sociais, como resultado de suas ações de marketing e mídias pagas. A Kimberly-Clark divulgou um comercial de TV de 30 segundos antes do Oscar em março de 2010 para sua marca Poise, que exibia Whoopi Goldberg retratando mulheres famosas nas histórias que poderiam ter sofrido de incontinência. O objetivo era gerar repercussão entre as pessoas. Foi exatamente isso que a empresa conseguiu. Uma avalanche de mídia social se seguiu, culminando em uma sátira no programa de TV Saturday Night Live, que no final das contas totalizou 200 milhões de exposições na mídia. A influência pessoal representa um papel especificamente importante em duas situações. A primeira, no caso de produtos caros que oferecem riscos ou são comprados com pouca frequência. E a segunda, quando o produto sugere algo sobre o status ou o gosto do usuário. As pessoas costumam pedir a outras recomendações de médicos, encanadores, hotéis, advogados, contadores, arquitetos, corretores de seguro, decoradores e consultores financeiros. Se tivermos confiança, os prestadores de serviço possuem um forte interesse em construir fontes de referência. Até mesmo o marketing B2B pode se beneficiar de um forte boca a boca. Veja a seguir como a John Deere criou expectativa e emoção ao lançar sua escavadora 764 High Speed Dozer, o primeiro lançamento da categoria em 25 anos. Caso John Deere. Até chegar ao lançamento de sua escavadeira de alta velocidade na Conexpo, a maior feira comercial do setor, a John Deere criou uma extensa campanha de relações públicas. Em primeiro lugar, foram enviadas anúncios por e-mail a todos os inscritos na feira, com imagens do trator coberto por uma lona e chamadas provocativas, como apenas alguns anos à frente da concorrência e a forma do que está por vir. Editores receberam um convite para uma coletiva de imprensa a portas fechadas, na qual ganharam um passe VIP e acesso a uma área de exibição restrita na Conexpo. Por fim, os editores foram informados de que também poderiam se inscrever para uma coletiva de imprensa especial, somente para convidados, com altos executivos da John Deere, incluindo seu CEO. Aproximadamente 2.000 pessoas participaram da feira.
para o glamouroso lançamento da escavadeira, que contou com a presença de aproximadamente 80 jornalistas. Os clientes presentes no evento, que manifestaram o desejo de ter a máquina, ajudaram a equipe Derry a gerar mais leads de venda. A reação da imprensa também foi extremamente positiva, incluindo a cobertura de várias revistas do setor e 3 blocos do canal de informações financeiras, CNBC. O esforço integrado a favor da John Derry, que incluiu anúncios impressos em publicações comerciais, conquistou o prêmio Grand CEBA no concurso anual da American Business Media.